Bem-vindos ao Assunto Vinho. Hoje estou aqui com um casal de grandes amigos, o Carlos Caval e a Priscila Gomes, e a gente vai falar sobre como é participar de um condomínio de vinhos. O que é isso? É uma oportunidade bacana, legal, e a gente vai entender melhor isso aqui hoje. Então, grande prazer estar aqui com vocês. Estou na casa deles, aqui em Santo Antônio do Pinhal, um lugar maravilhoso, delicioso, uma adega maravilhosa, cheia de vinhos de Gomes Caval aqui, certo? Inclusive estamos bebendo aqui. O que a gente está bebendo aqui? É um Gomes Caval Malbec 2020. É isso aqui, uma maravilha de vinho. E, gente, eu vou querer que vocês falem para nós aqui como que é participar de um condomínio de vinhos, como é que isso funciona. Mas eu queria primeiro começar assim, como teve a ideia? Da onde surgiu isso? Então, primeiro um prazer aqui estar no assunto vinho, né? Sim. A gente gosta muito, né, de se informar, né? E mais ainda o prazer de ter a oportunidade de estar aqui falando um pouco da nossa experiência. Essa ideia, né, de condomínio vinícola, ela tem se difundido, inclusive, né, não só fora do Brasil, mas no Brasil. E a ideia, acho que é propiciar, né, a oportunidade de você ter o seu próprio vinho, né, fazer um vinho, aprender a fazer o vinho, né, sem ser, evidentemente, dono de uma vinícola, porque é óbvio que aí a complexidade, o custo, o envolvimento... Mas lá no condomínio o condomínio é uma vinícola, certo? Isso, Sim. Mas sem você, vamos dizer assim... Você não precisa bancar sozinho com uma vinícola. Então, Hoje, por exemplo, tem muita gente que tem brasileiros, né, adquirido vinícolas em Portugal, por exemplo, né? E aí você tem o seu próprio vinho, a sua própria Você vinícola. verifica, você tem o plantio, você colhe a uva e faz o seu próprio vinho, mas não é o caso do que a gente faz, né? Aí é o caso de você ser dono de uma vinícola. Lá você está num condomínio, né? E o condomínio de vocês fica em Mendonça, né? Isso. No Vale do Uco. The Vines of Mendoza, no Vale de Uco, né? Mais para o sul, né, de Mendoza. E foi uma iniciativa de um americano e um argentino, em 2006, que viram essa oportunidade, né, de pegar uma terra que era praticamente deserto, né, e não tinha nenhuma plantação anterior, e desenvolver um projeto de um condomínio onde você adquire a sua terra, o seu lote, né, e existe uma vinificação, né, uma vinícola, uma bodega, né, como dizem Que na aí Argentina. faz o vinho para todos os condôminos. Exatamente. Para todos os... E cada condômino tem seu vinho, os vinhos é um vinho só para todos, como que é isso? Não, aí isso acho que é interessante, né? Essas experiências que têm se difundido, né, muitas vezes implicam em você fazer um vinho em comum, né, ou mesmo você nem ser proprietário, né, e ter um vinho com o seu rótulo, com o seu nome, seja por uma questão, né, seja uma coisa mais pessoal, ou seja até do ponto de vista de corporativo, brindes e tal. Lá é diferente, lá a proposta foi, desde o início, muito flexível, né? Você comprar a sua terra, escolher as uvas que você tem, né, e vinificá-las da maneira que você quiser, seja com as próprias uvas que você tem, vinhos mais complexos, com madeira, menos madeira, sem madeira, ou mesmo a possibilidade, já que lá hoje, né, com mais de 300 proprietários e cerca aí de 40 varietais diferentes escolhidos pelos proprietários que, né, lá investiram, você poder comprar uvas de propriedades, né, do próprio condomínio e fazer vinhos a partir de uvas que você não plantou. Por exemplo, fazer vinho, como a gente faz, vinho branco, né, ou vinhos tintos que você não tem. E aí comprou a uva de um outro condômino e produziu o seu vinho com aquela uva. Você comprou a uva e fez seu vinho. Exatamente. Além de fazer os vinhos com a sua própria uva, é claro. Sim, a gente tem 4 acres, 2 de Malbec, um de Cabernet Franc e um de Merlot. A gente não vinifica toda essa uva. A gente vende, inclusive o excesso a gente vende. Parte da uva vocês vendem, Parte da uva faz a o gente, vinho. cada acre dá mais ou menos 2,5 barricas, se for um vinho premium. Cada assim. barrica é 300 garrafas. Sim. Quando importa para o Brasil, dá 288 garrafas, né? Mas a gente não produz tudo, a gente vende uma parte da uva
E a gente compra uvas de outros proprietários. Por exemplo, a gente faz um blend branco de 3 uvas, Marsanne, Roussanne e Sauvignon Blanc, que a gente compra de outros proprietários. A gente quis ter um branco e compra. Também a gente vende o que a gente não produz, a gente vende como Vende para vinícolas lá da região e também uma uva que nós passamos a fazer, dado que temos a Malbec, esse que a gente está tomando, Cabernet Franc e Merlot, né, que a gente faz as 3, inclusive faz vinho blend, rosé. Faz né? varietal e faz blend. E aí, para entrar no condomínio, vocês compraram 4 acres. Então, foi lá. A princípio a gente comprou, não tinha nada, quando a gente visitou o lugar, era um projeto, já tinha tinha muitos acres plantados, mas não tinha não tinha uma construção, nada, só uma placa. Nada é impossível. E aí a gente olhou aquele lugar lindo, eu falei, Carlos, quer ter uma dessa. Vamos investir aqui, olha esse lugar, assim, um lugar maravilhoso. Aí eles construíram um resort, que agora está como chama naquela avaliação de hotéis, está naquele, enfim, que está ele assim, considerado um dos melhores hotéis da América do Sul. Sim. E a gente tem e quando a gente adquiriu essa vila, a gente teve o direito de ter um acre, que fica bem na frente da nossa vila. E daí depois que a gente comprou esse acre, a gente resolveu comprar mais 3 que ficam lá no outro lado da propriedade. Então a gente comprou mais 3. Então, nesse caso, The Vines of Endor, vocês compraram uma vila, então uma vila. Que seria uma suíte, uma acomodação, um apartamento. Que vocês têm direito a usar ele o ano todo, uma parte do ano, como que é? Ele é alugado dentro do hotel. Né? A gente tem direito a usar 4 vezes por ano. Tá. Então vocês compraram essa vila e depois, não, junto com esse 1 acre. Sim. Então isso estava junto. Isso é um pacote. E aí depois vocês compraram mais 3 acres. Sim. E cresceram. E aí vocês pagam uma taxa, além de ter comprado, óbvio, vocês pagam uma taxa anual lá. E para produzir o vinho, vocês pagam mais ou já está incluído nesse condomínio? O que você paga anualmente é a manutenção do vinhedo, né? Então tem todo o cuidado, né, ligado a, vamos dizer, você tem a colheita, a atividade da colheita, depois da colheita você tem a poda, né? Ao longo do ano você tem todo o trabalho de irrigação. Irrigação, manutenção, se tem alguma peste, alguma praga, eles fazem todo esse processo de verificar, de olhar se a uva está saudável ou não. Isso é o primeiro custo. O outro custo Isso não é o condomínio, isso é uma taxa que vocês pagam para a manutenção do vinhedo. Isso os proprietários individualmente pagam, depende do tamanho da sua propriedade. Depois vem a opção, você vai vinificar ou vai vender a uva? Se quiser só vender a uva, você tem mercado, né? Porque as grandes vinícolas de Mendoza, nenhuma delas tem tanta uva quanto o necessário. Então tem uma demanda para comprar uvas lá, que são uvas no Vale de Uco, numa região super privilegiada, super valorizada. Super valorizada. Tem muitas vinícolas que propriedades que só produzem uva, não vinificam. E as outras compram. Então a gente vende, ou vou vinificar. Aí você tem uma despesa ligada ao processo de vinificação, a depender do tipo de vinho que você vai fazer, a quantidade, enfim. Com barrica de madeira, sem barrica de madeira. A barrica de madeira é o principal elemento de custo, né, do vinho. Então, fazer um vinho, né, branco, rosé, normalmente é mais barato. Por não ter a barrica. Por não ter a barrica. E quando você vai fazer um tinto, pode também ser sem, né, como a gente faz também. Mas se você opta pela barrica de madeira, é um outro custo. E depois vem todo o processo, né, no nosso caso de exportação para o Brasil, a maioria dos proprietários lá é dos Estados Unidos, né? Então existem 2 ou 3 exportações anuais, tanto para o Brasil como para os Estados Unidos. Como que é essa parte? Então isso já tem alguém lá que compra os vinhos e exporta para esse país, quer dizer, uma coisa, o próprio condomínio providencia isso? Você exporta.
Eles te dão Eles dão todo o suporte. Sim, te dão suporte. Não que já haja um comprador. Você exporta, né, para o seu país de origem e aí você comercializa. No nosso Então, caso, exportaria para cá como se fosse para um distribuidor, que pode ser você mesmo, Sim, pode ser um distribuidor qualquer. Poderia ser um lugar comercial, por exemplo. Tá. Então, da época do plantio do vinhedo, da manutenção do vinhedo, da vinificação, da exportação, tudo isso você tem apoio. Aí vem o grande desafio, que é vender o vinho, comercializar o vinho. Aonde que eu vou vender? Né? Porque a Argentina é um país que tem um excesso de oferta de vinho em relação ao consumo interno muito grande. Quer dizer, é um país que é um grande exportador de vinho, vinho de qualidade argentino. Exato. É muito exportado. Né? Então você tem o desafio de ter um vinho que a qualidade é muito boa, enfim. A região Vale de Uco é uma região agora que cada vez cresce mais, mas tem um desafio. Vinho, a competição é global, né? Não só o vinho argentino, como o vinho brasileiro, como o vinho do primeiro mundo, como o vinho do velho mundo, enfim. E nesse sentido é sempre desafiador o lado da comercialização. Né? E vocês têm então vinhedos próprios de Malbec, Merlot e Cabernet Franc, certo? Sim. E como que é a experiência de vocês com essas três uvas? Tem alguma que é mais valorizada e que vocês gostam mais? Fala um pouquinho das... Então, o Malbec é o icônico, né, argentino, e assim, eu acho a uva a mais, para mim, é a minha preferida. Mas quando a gente foi plantar os 3 acres que a gente comprou depois, a gente teve uma assessoria do Achával Ferrer e a gente fez um call com ele e a gente perguntou o que você acha que a gente deveria plantar. Aí ele falou, se fosse vocês, eu plantaria Cabernet Franc, Malbec e Merlot, porque é um corte bordolês e com as 3 uvas combinam super bem. Vocês podem fazer varietais ou então o Achával foi o consultor dele, só para ter uma ideia, que é o Santiago Achával, certo? Sim. Que era o proprietário da Achával Ferreira, que é uma vinícola muito famosa, muito sucesso, grandes notas, um dos grandes vinhos, talvez entre os melhores vinhos da Argentina. E eles venderam essa vinícola, né? Hoje eles têm a Matervini, né? Agora o Santiago Achával. E eles estão, o Achával foi o consultor deles, então vocês estão bem de consultor, certo? A gente fez um call com ele orientou a gente a plantar essas 3. E ele tem lá, desde o início, uvas plantadas lá, né? E dentro desse condomínio vinícola onde a gente está, você também tem vinícolas boutique, né? Tem hoje 5 vinícolas boutique. Dentro do condomínio. Aí é uma vinícola, é vinícola mesmo. Exatamente. Além da vinícola essa que atende os condôminos, tem mais 5 vinícolas. Exato. E agora, né, deve haver... E uma delas é o Superuco dos irmãos Michelin aqui. Que quem acompanha o canal já sabe que eu adoro os irmãos Michelin, então eles também estão nesse condomínio lá. De uma forma mais independente, porque eles têm uma vinícola própria, mas estão lá dentro. Exatamente. Superuco, não só orgânica, mas eles fazem aquele jeito de plantar como se fosse uma biodinâmico mais antigo, né? Que você não orienta tanto a vinha, você deixa ela mais livre, você não poda para fazer aquele jeito que os galhos só sopram 2 galhos, eles deixam mais livre e usam compostagem para colocar, e não usam nada de produtos químicos. É uma experiência lá. E dentro dessas vinícolas boutique, né, a expectativa agora, nesse ano de 2024, é que o enólogo, né, do The Vines, que é um jovem talentoso, né, o Pablo Martorell, né, que trabalhou já, né, numa vinícola. No começo da formação dele, ele trabalhou numa vinícola que é muito próxima, né? Que é um dos lugares mais espetaculares para visitação em Mendoza, que é o projeto Clos de Lucette, que é do Michel Rolland, né? E você mesmo, Júlio, eu lembro que você falou que estava lá jantando no The Vines. O The Vines, eles têm um hotel
1000 estrelas lá, né? Um hotel maravilhoso, né? E eles têm um restaurante que quem toca é o Francis Malman, que é um argentino também muito famoso. E uma vez eu fui jantar lá nesse restaurante e tava, mesa ao lado estava o Michel Rolland. Michel Rolland é talvez o mais famoso consultor de enologia do mundo, né? Exato. E estava na mesa ao lado, né? E o Michel Rolland, ele fez um projeto, né, que fica talvez 20 minutos, né, de distância do Devines, que chama Clos de los Sete. E ele pegou 7 proprietários franceses, né, adquiriram aquela propriedade e lá existem hoje 5 vinícolas, né? E uma delas é a do próprio Michel Rolland e tem uma que, não vou nem falar de todas porque eu teria que falar aqui num outro momento. Uma delas é a Flecha de Los Andes, que é da família Rothschild. E o enólogo do Devines, o Pablo Martorell, trabalhou lá nessa vinícola e por ela ter, evidentemente, né, vinícola na França, ele ficou 2 anos na França, trabalhou lá na França, voltou para o Rothschild e depois Flecha e depois voltou foi ser o enólogo do. Quer dizer, então além de vocês estarem assessorados ali pelo Achaval, né, do Achaval Ferreira, da Matervini, tem ali como dentro do condomínio Michelini, Jimenez Ridi também lá dentro, não é? Jimenez Ridi, que era um dos sócios. Aí, vizinhos tem o Michel Rolland com o Rothschild, né? Então assim, só... E a novidade é que nesse ano agora, o projeto que deve agora avançar é uma vinícola de espumantes do Santiago Achaval com o Pablo Martorell. Os dois fazendo lá no Devines uma bodega de espumantes. Vamos ver, tomara que saia. Tem muita demanda brasileira agora. No começo, quando a gente investiu lá, quando ficou pronto o projeto, a gente está lá desde 2012. A gente não tinha uva plantada ainda, a gente comprou uvas dos outros proprietários e começou a produzir vinho sem ter as nossas uvas. Então, desde lá, assim, muita coisa aconteceu. E nessa época, assim, eu me lembro de viajar para lá e só ter americano. Assim, só eram só americanos mesmo. Depois começaram a vir os brasileiros. Assim, nem sei que data, assim, depois de uns 5 anos, começou a ter uma demanda grande de brasileiros. Eu via nos restaurantes, gente falando português. E depois da pandemia, inclusive, começaram os argentinos. Agora, assim, acho que como os argentinos perderam a capacidade financeira de viajar para o exterior, começaram a viajar pelo próprio país. Mas eu acho que, eu estou falando isso porque eu acho que eles pensaram em fazer o espumante, porque o brasileiro gosta muito de espumante, porque é uma coisa festiva, e lá não tinha. E agora, como a demanda tem muito brasileiro, eu acho que todo mundo pede, tem um espumante, eles acharam que é um bom negócio. Para concorrer aqui no Brasil com espumante brasileiro é difícil, hein? Difícil, mas espumante brasileiro acho que é mais exatamente. É muito bom esse local. Eu acho que eles querem pro local, eles querem ter esse produto para oferecer. Ouvimos até do próprio Santiago Achaval, ele falou, eu agora quero fazer uma coisa diferente, né? O que seria diferente? Fazer um espumante, que já é um nome consagrado, né, da enologia, né, da produção vinícola na Argentina, enfim, isso eu acho que seria uma novidade, até porque tem lá, é muito pouco o espumante que tem lá. Enfim. E os vinhos, eu vi o Descorchados, já está trazendo muitos vinhos do Devines of Mendoza, inclusive de vocês, certo? Sim. Então isso é um reconhecimento muito grande, né, que o próprio Descorchados, o Patrício Tapia, traz para o Devines of Mendoza, para os vinhos de vocês. O grande desafio da pontuação do vinho, né? E quando você começa a produzir, acha, puxa, eu queria ser pontuado e tal, e nós tivemos até uma pontuação dos Descorchados, é que eles têm uma visão que tem a ver com o lado comercial, né? O que eu até entendo que é justificado. Ou seja, se eu vou pontuar o seu vinho, eu vou recomendar o seu vinho. E a produção é muito pequena, é isso? E ninguém tem a chance de comprar, ninguém vai encontrar esse vinho, né, para consumir. Qual seria a vantagem? Sim. Né? Então, é necessário que você tenha
uma pequena produção, mínima, né? um canal Mínima. de E tipo, aqui no Brasil, se alguém quer comprar o vinho de vocês, como encontra o vinho de vocês? A gente tem um site, Que o site é qual? o site é Vinhos Gomes Caval. Tem o Instagram, podem comprar pelo Instagram, por exemplo. Podem comprar no site. Só. É Somente, a gente não- www.gomescaval.com.br. E, bom, vocês falaram que vocês têm lá, né? Então, o Malbec, Merlot e Cabernet Franc. Então, vocês têm esses 3 vinhos, certo? Além desses 3 vinhos, que outros vinhos vocês têm? A gente, além desses, das nossas uvas, somente esses. Mas a gente compra, como eu já disse, o Marsanne, Roussanne e Sauvignon Blanc, de outros proprietários. E aí é um vinho, um vinho Blend com branco. essa coisa Um blend branco. A gente recentemente fez um Chardonnay, que compramos de outro proprietário. A gente também tem Pinot Noir, que a gente comprou de um proprietário brasileiro, inclusive. Um cara que planta Pinot Lá Noir. do Devine. Lá do Devine. A Pinot Noir lá no Vale de Uco, né, ela tem se mostrado, tem surpreendido, né? Inclusive existe lá, bem próximo à nossa propriedade, um pequeno proprietário, quase uma coisa de garagem mesmo, né, que se chama Laureano Gomes, né, e ele foi enólogo da Salem-Tem e tal, e ele produz hoje, segundo, né, os filhos que gerem lá o projeto, as 3 uvas que ele acredita que são boas na região. Até surpreende. O Malbec, óbvio, Merlot, que dá muito bem lá, e Pinot Noir. Pinot Noir. E aí, lá na nossa propriedade tem um brasileiro, tem americanos, enfim, tem a Pinot Noir, e eles têm conseguido fazer um Pinot Noir que é um pouco intermediário entre, evidentemente, o Borgonha, que é aquele vinho muito elegante, muito único, né? E Pinot Noir, os pinots que são mais fortes, mais amadeirados. Ele tem um meio termo. Aliás, você já esteve lá e experimentou, né? O Pinot Noir de lá, e ele tem evoluído, a gente tem gostado. E além disso, né, tem uma dessas vinícolas boutique, né? É de um americano, né? Um médico, né, de origem que tem, indiana. de origem indiana, que tem vinícola no Napa, no Oregon, né? E faz um blend GSM, né? Tipo do Côte d'Ivoire, Grenache, que os argentinos chamam de Garnacha, Syrah e Mourvèdre, né? E a gente já fez alguns anos atrás, agora repetimos em 2022, também muito gostoso. Então, A gente fez em 2 anos diferentes. Quando, Carlos? Não lembro. 2000. acho que foi 19 e 22. E agora, né, em 2024, nós vamos fazer um Pinot Gris, né? Isso é que novidade. é como eles chamam Novidade. o Pinot Grigio, né? Sim. Pinot Que, Grigio. aliás, curiosamente, a gente descobriu lá, numa outra vinícola ali próxima, né? Ali próximo ao Devines tem também uma vinícola que é da família Lurton, né? Que é francesa, foi pioneira também ali, que tem um Pinot Grigio rosé. Pedra Negra? Pedra Negra, Pedra Negra. porque a Pinot Grigio é uma uva que é ligeiramente rosada, ela não é branca. Então você consegue até fazer um vinho rosé, uma novidade que eu não conhecia. Então, aproveitando a experiência que eu tive lá há vários anos atrás, antes da pandemia, né, que eles me convidaram para uma reunião que eles fazem no final de cada safra com a enóloga lá, né, para decidir o blend. Mariana Onofre. Né? Mariana Onofre. Vocês foram? Sim. Sim. E aquilo foi muito interessante e a partir dali eu me apaixonei pelo Cabernet Franc deles. Quer dizer, então passei a ser um grande consumidor do Cabernet Franc deles, que eu me apaixonei pelo vinho. E, recomendo muito, né? Todos os vinhos, mas eu, em especial, me apaixonei pelo Cabernet Franc. A Cabernet Franc em muito Mendoza, né? Quando chegamos lá em 2013, né? 2012, aliás, quando a gente comprou, era uma uva que pouco conhecida, né? Você tinha a Polenta Estate, né? Que é um Cabernet Franc excelente, né? E tinha da Catena Zapata, Adriana Catena, né?
um ou outro, enfim, né? E acho que quem impulsionou muito a Cabernet Franc como varietal foi certamente o Alejandro Virril. Sim. Um grande inimigo. Que Sim. hoje os brasileiros... Sim. Né? Todos Inclusive, já brasileiros. entrevistei pro canal, o Alejandro do Rio. É? Pois é. Muito simpático. E ele uma vez, Não, muito simpático. o conhecendo, A gente né? conheceu ele também. Ele falou, a gente fazia vinhos com 2%, 3%, 4%, 5%, né, de Cabernet Franc. E pensei, por que não fazer um varietal? E fez o Adriana Catena Cabernet Franc, que é um vinho espetacular, né? E isso impulsionou, né? Em Mendonça se expressa muito bem. Então, óbvio, o Malbec é icônico. A gente tem fases que já tomou muito Malbec, depois deixa de tomar, não, vou tomar outras coisas. E recentemente, né, ultimamente, eu voltamos a voltei para o tomar, Malbec. E é muito Eu sou bom. Malbec, de raiz. Assim. O grande prazer, né, do condomínio vinícola, dessa experiência, e não é que tudo, né, é perfeito. A gente sabe, né, que a Argentina tem vivido ao longo dos últimos anos, né, uma estabilidade muito grande da economia, a taxa de câmbio, uma loucura. Nós Cada vez que você começamos vai, no Devines com uma taxa de câmbio de 9 pesos por dólar. A gente está falando hoje de quase 900, né? Então é muito instável, muito complicado, né? A burocracia na Argentina e a burocracia no Brasil para você importar um vinho de lá para cá, por incrível que pareça, é a brasileira. O Brasil é pior que a Argentina. Isso é um outro assunto. Mas o Brasil não facilita a importação de vinho, mesmo que seja do Mercosul, enfim. Então é uma experiência difícil, né, quando o vinho chega aqui no Brasil para liberar, tal, enfim. Mas o que também facilita, né, essa atividade de contrabando, de falsificação, também pela dificuldade que você tem quando você traz o vinho legalmente. É demorado, é custoso, muito imposto, burocracia, né? Isso é também um outro tema, né, que é interessante. O vinho, o vinho e a bebida alcoólica, o vinho é tributado, né, hoje no Brasil pelo IPI e agora com a reforma tributária com imposto seletivo, né, que ele é um imposto que é feito, né, isso é uma coisa antiga, para desestimular o consumo, né? Então, é claro que isso é bem notório e justificado no caso do cigarro, né? Então, o cigarro no Brasil ele tem uma alíquota de 300%, nos outros países do mundo também, no sentido de utilizar o imposto para desestimular o consumo, pelos problemas que causa na saúde pública. Isso no mundo do vinho está mudando, né? Tem vários países que já recuaram da ideia de que o vinho ele tem que ser tributado de uma maneira diferenciada, no sentido de desestimular o consumo, até pelos efeitos benéficos que ele tem, né, do ponto de vista de, enfim, flavonoides e tal, etc. Né? E, além disso, o fato de que o vinho hoje ele é uma indústria que a ele agrega o enoturismo, né, o prazer de você, por exemplo, ir para o Rio Grande do Sul, e isso tem um efeito muito Conhecer importante os do ponto de vista de turismo, de emprego, enfim, né? Então, no mundo todo, né, já existe uma tendência de redução da carga tributária do vinho, né, no sentido de colocá-lo como um bem qualquer, né, onde você tem um imposto que não é maior do que os demais, né, porque ele não faz mal, né. No Brasil, infelizmente, ainda predomina a ideia de que qualquer bebida alcoólica, mesmo vinho, mesmo a cerveja, tenha que ter uma tributação diferenciada, né, para o quê? Desestimular o consumo. Então, você tem uma contradição entre o fato de que o enoturismo, né, virou uma indústria, né, inclusive aqui onde a gente está, na Serra da Mantiqueira, né, com essa revolução da poda invertida, da coisa de inverno,
diversos projetos, né, de produção de vinho, de enoturismo, gerando emprego, gerando renda, gerando, enfim, bem-estar econômico, né? Eles têm avançado e na hora de você tributar, você dizer assim, não, mas peraí, o vinho é bebida alcoólica e a bebida alcoólica tem que ter uma tarifa maior para o quê? Para desestimular o consumo, né? Que é um conflito entre a ideia de que ele faz bem, gera emprego, gera renda, etc., e o oportunismo, né, de você querer arrecadar mais em cima de algo que supostamente, né, faz mal, né? Então isso eu acho que é uma bandeira importante hoje para a indústria vinícola brasileira, que é não aceitar mais esse tipo de... Isso, inclusive, essa tributação vai para o vinho nacional, vai para o vinho importado, quer dizer, não tem nenhum sentido do ponto de vista, inclusive, de protecionismo e tal, né, que inclusive existe, né, que é um outro problema. Então, enfim, é um outro tema aí interessante. Sim, muito relevante. Bom, Priscila e Carlos, ou Prita e Caval, como eu chamo, certo? Sim. Muito obrigado por nos receber aqui, foi um prazer conversar com vocês. Muito legal essas dicas, se alguém estiver pensando em produzir vinho, é uma alternativa super bacana, esse negócio de condomínios de vinho, a gente está falando em vinhos em Mendoza, mas eu sei que tem um projeto lá no Rio Grande do Sul também, tem em outros lugares. Então é muito legal dar essa ideia de como é participar de um condomínio de vinhos. Sim. E parabéns pelo vinho de vocês. E agora a gente vai encerrar aqui a entrevista, mas a gente vai continuar bebendo os vinhos maravilhosos aqui tá bom, não tá, Júlio? da Gomes e Caval, uma delícia. Tá bom? Legal, gente. Tchau. Tchau.